Boa noite a todos que nos ouvem. Muita gratidão sempre a Deus e a Jesus por permitir esse momento em que estudamos os ensinamentos da doutrina espírita, o Evangelho do Mestre Jesus, que é roteiro tão salutar para todos nós. Fica aqui o nosso pedido, Senhor, nesta noite, por todos os que sofrem, por esse momento tão difícil que a humanidade está vivenciando, por aqueles que não têm fé, Senhor. Pedimos por cada coração que tenham a certeza que tudo tem uma razão de ser e que Deus é nosso Pai e está no leme, a nos auxiliar em todos os instantes. Nosso pedido por todos aqueles que desencarnaram nesta pandemia, retornando à pátria espiritual, pelos seus familiares que sofrem, que sejam consolados, lembrando que a morte não existe, somos eternos. Retornamos ao mundo espiritual, a vida continua. Os seus entes queridos estão vivos, tenham a certeza disso. Estão sendo auxiliados e a ligação de amor é eterna. A doutrina espírita pode acalmar os seus corações. Fica aqui a nossa prece por todos, pedindo a Deus que ampare a cada coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Sempre iniciamos a primeira parte das nossas palestras com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando algum capítulo desse livro que é considerado o roteiro mais seguro para a humanidade. Como sempre lembramos, deve ser um livro de cabeceira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 5. É um capítulo que nos traz tantas respostas para muitas situações dolorosas das nossas vidas, situações que não compreendemos, o porquê sofremos. E justamente é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ele vai falar da justiça das aflições, dizendo que as vicissitudes da vida sempre têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Isso é muito importante nós conhecermos. Quais são as causas atuais das nossas aflições? E também a doutrina espírita, nos falando das vidas sucessivas, da reencarnação, nos fala, nos esclarece também das causas anteriores. Então, se estamos passando por alguma situação na presente encarnação, alguma vicissitude da vida que estamos passando, nós temos que avaliar. Elas podem ser de duas espécies, né? Ou se quisermos dizer, tem duas origens bem diversas. Uma tem sua causa na vida presente e a outra fora desta vida. Tem a causa nas vidas anteriores que tivemos. Se nós formos verdadeiramente remontando a fonte dos males terrenos, nós vamos reconhecer
que a maioria das nossas aflições, das situações difíceis que estamos passando, são a consequência natural do caráter e da nossa conduta, não é? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, ou por não terem limitado os seus desejos. Então fazemos escolhas infelizes, difíceis, com comportamentos viciosos, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, as viciações. Então, no momento, não pensamos que todas essas atitudes e escolhas que estamos tendo vão nos trazer aflições no futuro. Vamos ter consequências. Então, a grande maioria dos nossos males, das nossas aflições, são escolhas da presente encarnação. Se a gente voltar o filme para trás, a gente vai achando determinado momento, eu fiz assim, eu errei, eu não percebi, eu não quis modificar e agora sofro as consequências. É por isso que a gente tem que estar atento a cada dia da nossa vida. Santo Agostinho tanto nos alertou do conhecimento de si mesmo. Todo dia, no final do dia, avalie o seu comportamento. Observe o que você fez, porque dali vão vir as respostas para a sua modificação. Lembram-se desse ensinamento muito valioso. Aquele que não para se observar e refletir no comportamento, nas escolhas, ele está com muito mais chance de no futuro ter problemas sérios, aflições que vão ser difíceis de ter solução. É por isso que Santo Agostinho nos deu esse conselho. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Então, amigos, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Vamos remontando passo a passo a fonte dos males que nos afligem e vamos ver que, infelizmente, na maioria das vezes, nós vamos dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Temos a certeza que a grande maioria das pessoas vai ter essa reflexão. A quem, portanto, devem todas essas aflições? Senão a si mesmos? Então não adianta nós culparmos a Deus, a espiritualidade, a má sorte, Deus esqueceu de mim, culpar a minha família, aqueles que convivem conosco. Não, a responsabilidade é nossa. Tudo bem, tem pessoas que contribuíram para que eu não ficasse bem, pode ter sim, né? Como nós também, com o nosso comportamento, podemos ter influenciado em pessoas que convivem conosco. Mas é minha escolha se eu absorvo aquilo ou não, se eu deixo que aquela atitude me atinja, se eu deixo que aquela infelicidade tome conta do meu coração. Então, o homem é, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecer isso, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, fica essa primeira reflexão.
E nós vamos perceber que a grande maioria, como foi falado aqui no Evangelho, das nossas aflições, das situações que estamos vivendo no presente momento da vida, vieram de escolhas ali do nosso passado, né, do início aqui dessa existência. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as causas anteriores das aflições. Então, se eu estou sofrendo alguma situação e que por mais que eu faça essa análise, eu não vejo nenhuma atitude do presente que possa ter gerado essa situação que eu estou sofrendo. Aí eu tenho que abrir os olhos, né? Aclarar a minha visão e encontrar as respostas nas causas anteriores, nas vidas anteriores. Então, há males nessa vida que são estranhos, né, à nossa vontade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, doenças de nascença, né? Deformidades, idiotia, imbecilidade, um momento como esse que nós estamos passando, a pandemia, onde muitos desencarnaram. Então, todos que nascem nessas condições, ou estão passando por essas provas, nada fizeram seguramente nesta vida, né, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de escolha, de compensação. Eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, né, enquanto ao seu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros se apresentam favorecidos? Que dizer das crianças que morrem em tenridade e só conheceram da vida o sofrimento? São situações, todas essas, né, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar, o que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. O que fizeram essas pessoas, essas almas, né, para sofrerem tantas misérias, situações dolorosas em suas vidas? Esse é um questionamento que muitos fazem. Mas vem a doutrina espírita e nos fala que somos espíritos milenares. Temos muitas vidas, já tivemos. Todo efeito tem uma causa. Então essas situações, essas misérias, doenças, provas, são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências das suas faltas. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, vamos construindo a nossa jornada evolutiva e Deus respeita essa liberdade. Podemos, numa vida, se aproveitar, fazer escolhas difíceis e não vamos ter tantas consequências, não vamos ser corrigidos e às vezes nem vamos sofrer tudo, as consequências desse erro, mas isso vai ficar registrado. Retornamos à pátria espiritual e no futuro vamos ter que corrigir essas escolhas erradas, sofrer as consequências de tudo aquilo que a gente lesou no próximo.
Entende? É a causa, lei de causa e efeito, ação e reação. O homem, ele sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Então, lembremos que o homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior. E só estamos aqui porque ainda somos imperfeitos. Então, a cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la e que dele depende não voltar a esse mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Então, todas essas tribulações da vida, podem ser impostas a todos nós, aos espíritos endurecidos, ignorantes, para que aprendamos. É necessário a dor, a dificuldade, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro, que preparam. Então, nós temos, aqui é um mundo de provas e expiações, nós temos as duas situações, Ou estamos passando por uma expiação do passado, sofrendo as consequências dos nossos erros, ou passando por provas, situações que vão bulirar o nosso espírito, nos transformando numa pessoa melhor, para que o futuro seja mais tranquilo, vão nos preparar. Então, expiação é purificação de crimes ou faltas cometidas, um sofrimento que compensa uma culpa. E prova é um teste, uma avaliação. A expiação, ela serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Eu posso estar passando por uma prova para provar realmente que eu consigo vencer aquela dificuldade e vou aprender com aquela situação que a vida está me apresentando. Já a expiação, não, a expiação é uma situação que eu tenho que corrigir do passado. Entendem? Um espírito, ele pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Entende? Ele pode pedir uma prova sim. E é esse o caminho de todos nós, espíritos ainda imperfeitos, que não podemos aspirar à perfeita felicidade enquanto não somos espíritos puros. Toda mancha impede a nossa entrada nos mundos mais felizes. Então, é nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Que Deus nos dê a sabedoria, a compreensão de compreender tudo isso que aqui foi dito,
Nós temos que passar pela vida compreendendo e aceitando as provas, as expiações, lembrando que nós pedimos por tudo isso e temos que ter muita resignação, porque se nos revoltarmos vai perder todo o valor. Então sempre pedir a sabedoria para discernir as coisas que eu posso mudar das coisas que eu não posso, faz parte do meu aprendizado. Então fica aqui a nossa reflexão e que possamos agradecer a Deus por tantos ensinamentos que nos concedem. Uma boa noite a todos e fiquem com a segunda parte da nossa palestra desta noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência aos trabalhos desta noite. Eu escolhi um texto que fala sobre as desencarnações coletivas. Mas é um texto muito interessante porque ele acaba nos mostrando o que a espiritualidade se preocupa com cada um de nós, embora nós não percebamos isso, né? Então ele vai explicar aqui uma situação que ocorreu lá nos idos tempos dos piratas e que só veio se concluir nos tempos modernos, né? Então esse livro aqui, ele fala primeiro o Chico Xavier, ele dá algumas explicações, depois um espírito dava uma comunicação e posteriormente o Chico enviava essa comunicação do espírito via psicografia, né, para o Herculano Pires, que usava o pseudônimo de Irmão Saulo. Mas vamos ver o texto, que é muito interessante. O item 29, né, o livro é Diálogo dos Vivos, chama Motivos da Explosão do DC-10 em Paris, Revelação de Poeta. Chico Xavier falando aqui. Regressávamos de ligeira viagem e reunimos-nos em oração, apenas 3 companheiros, após comentar o acidente aéreo ocorrido em Paris no dia 3 desse mês. Os sofrimentos de perto nos fazem meditar nos acontecimentos que se verificam longe de nós. Reunimos-nos em prece para buscar, acima de tudo, compreensão para nós mesmos, de maneira a entender que a dor, em qualquer parte, vem das leis de Deus em benefício de nós próprios. Abrimos o Livro dos Espíritos antes de iniciar o nosso culto de oração e a questão 266 veio em nossa ajuda. Pensamos no assunto e, numa confortadora surpresa, recebemos a visita do poeta Silva Ramos, desencarnado, que nos tomou a mão e escreveu o soneto que ele mesmo intitulou Culpas. Ainda profundamente sensibilizados com o lamentável desastre, enviamos ao prezado amigo, que é o Herculano Pires, com o pseudônimo de Irmão Saulo, o soneto do poeta desencarnado, na ideia de que as suas anotações auxiliem-nos a desenvolver o nosso pensamento a respeito das desencarnações coletivas. Eu vou ler apenas o número 266 do Livro dos Espíritos, mas depois a gente vai se aprofundar mais. Então a pergunta é a seguinte: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Resposta: para nós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e sua maneira de pensar é diferente. Bom, vamos ver aqui o soneto que o espírito mandou em função da queda do avião. Culpas, Silva Ramos. A natureza aponta a culpa que começa. Em cidade praiana, a legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere e mata. Por nada se detém. Por mais que se lhe peça, quantas vidas ao mar sob golpes apressa. Incêndios e orações no horror que se desata. Depois, vinho e prazer, os botins de ouro e prata. E as horas avançando ao tempo que não cessa. Os séculos vão marchando em luz e treva.
Um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar. A aflição se renova. Preces, gemidos e ais de corações em prova. E a natureza apaga a culpa que termina. Então vejam como é bonito esse soneto que o Silva Ramos nos mandou, né? Então vejam, algo que aconteceu lá no tempo dos piratas, né? Uma situação de saque, né? De muitas mortes, veio se resolver só nos tempos modernos com a queda de um avião. Então vamos ver aqui. Aí o Chico Xavier mandou esse soneto do Silva Ramos para o irmão Saulo, que é o Herculano Pires. E ele vai nos dizer alguma coisa sobre isso. A escolha do espírito. A revelação do poeta Silva Ramos pode parecer absurda e até mesmo ofensiva para muitas pessoas. Pereceram na explosão do avião sobre Paris 345 pessoas. 3 brasileiros estavam no número espantoso de vítimas. Como considerar todas elas criminosas envolvidas em atos de pirataria? Convém lembrar que se trata de culpas remotas de vidas anteriores. Quem pode na Terra, examinando suas próprias tendências atuais, considerar que há 5 séculos tenham sido uma criatura virtuosa incapaz de ações criminosas, né? Então isso serve para cada um de nós, né? O que será que há 200 anos atrás eu fiz lá na minha encarnação? Será que eu era uma pessoa como sou hoje? Né? Ou eu, por motivos mais difíceis que a vida nos dava, saqueei, matei, talvez por um prato de comida, por um sapato, né? Eram situações difíceis há 200, 300, 400 anos atrás. E ninguém ficava sabendo também, não é? O Espiritismo ensina que os espíritos escolhem e pedem as provas porque vêm passar na Terra, não é? Então a dificuldade que eu tenho hoje, né, que eu estou passando hoje, é a dificuldade que eu fiz alguém passar numa outra situação, numa outra vida, não é? Então, para que eu possa me redimir, eu passo pela mesma situação que fiz alguém passar, ou outras pessoas passarem, né? Então, por isso que nós não podemos questionar as nossas situações nos momentos da nossa encarnação hoje, porque nós mesmos criamos essas situações. Mas fazemos uma ressalva que o Herculano Pires vai fazer aqui. Quando a gente passa essas expiações muito difíceis, né, essas provas muito difíceis, é porque nós já temos maturidade como espíritos para podermos passar por esta prova. Então, eu consideraria que somos vencedores, porque entendemos a situação que fizemos o outro passar lá atrás, e para que nós possamos progredir como espírito, eu quero passar pela mesma situação ou situação semelhante. Outra dúvida se levanta, mas já havemos registrado na questão 266 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E os espíritos superiores responderam: para vós sim, para o espírito não. Por quê? Porque o espírito enxerga a longo prazo, ele vê as coisas muito mais do que nós a vemos aqui na Terra. A nossa visão aqui é muito curta, né? Não vai além do nosso nariz, mas como espíritos nós temos uma abrangência muito maior e sabemos o que é melhor para cada um de nós. Nossas provas decorrem da consciência. As leis de Deus inscritas na consciência levam o culpado a pedir o seu próprio castigo. Então, portanto, ninguém determinou que nós devemos fazer isso ou aquilo, a não ser a nossa consciência. Note-se a perfeição absoluta dessa justiça que não vem de fora, mas se processa de dentro para fora, ou seja, de dentro do espírito, né? O culpado é o seu próprio juiz, o mais severo dos juízes. Como eu disse, ninguém vai nos condenar a não ser nós mesmos. Por isso mesmo, as provas mais graves não são as imediatas.
O espírito do culpado precisa amadurecer moralmente para sentir o aguilhão da consciência e obedecer. Ou seja, tem que passar um tempo até o espírito amadurecer, para que ele entenda por que vai passar por aquela prova. As provas coletivas reúnem criaturas que nos parecem incapazes de haver cometido atrocidades. Elas tiveram de atingir esse grau atual de evolução para terem a coragem heróica de submeter-se às expiações necessárias. Portanto, é aquilo que eu falei, considero que quando a gente está passando por uma prova hoje, né, nós somos vencedores, porque entendemos a situação e fizemos questão de passar por elas. E isso exige coragem. Nesta perspectiva, como vemos, tudo se torna compreensível. As vítimas de hoje são almas purificadas, que se redimem por vontade própria. Não são mais criminosos, são heroínas da evolução. Silva Ramos usa o soneto para mostrar, numa síntese poética, o que podemos chamar de mecânica da prova. As ações do passado dão o início da culpa. Os séculos de luz e treva desenvolvem os espíritos nas experiências dolorosas. E, por fim, a culpa se apaga na prova coletiva em que todos se reúnem. As lentas depurações individuais se conjugam no final, para o resgate coletivo em que a culpa é liquidada. Então, vejam, existe toda uma mecânica perfeita da espiritualidade para que nós possamos nos redimir daquilo que fizemos no passado, né? Então, somos nós mesmos que pedimos. Então, agora eu vou ler aqui um pouco mais explicado aqui no livro dos Espíritos, para que a gente tenha uma noção mais forte daquilo que ele falou. Então vamos lá, vamos ler de novo. A 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós sim, para o espírito não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e sua maneira de pensar é diferente. O homem, submetido na terra à influência dos ideais carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem substituir os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos, ou seja, aqueles imediatos e grosseiros, com a felicidade inalterável que entrevê, então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros, né? Porque a nossa encarnação é muito curta. O espírito pode escolher a prova mais rude, e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe dos perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha de nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem que ainda não lhes falta impureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aqueles que podem fazê-los chegar mais depressa, né? Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos isso diariamente nas coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas, sem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor?
né? Então, como a gente pode ver, o espírito, ele procura, dentro de uma maturidade, passar por aquelas situações que ele fez o outro passar, né? Então vamos lá. O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveita se as vencerem? A que o homem não submete e não se expõe pelos seus interesses ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar a carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social elevada, de elevada importância, na ciência, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos em menor escala todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe, e para que a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela não deva conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipe ou milionário. São como míopes que não veem o que tocam ou como crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas, chegando ao cume, ou seja, em cima da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta a percorrer, ou seja, dilata a visão. No final da sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres é quando atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as suas tribulações. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem as suas escolhas, né? Então, é por isso que cada um de nós está numa determinada situação na nossa encarnação que foi a sua própria escolha. E por isso nós devemos, então, cumprir a nossa encarnação, pois sabemos como espírito que isso vai nos beneficiar e fazer com que cresçamos muito rapidamente. Então eu agradeço a todos, desejo uma boa noite, peço a Deus e a Jesus e ao Frei Fabiano que abençoe a cada um de vocês e que possamos continuar sempre em direção a sermos espíritos melhores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos, tenham um bom final de semana.